Começa agora, pela Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Oferecimento, Tenda de Caridade Espiritual, Pai João de Aruanda e Caboclo 7 Pedreiras. Atendimento gratuito, toda sexta-feira, a partir das 8 horas da noite, na Rua Bom Sucesso 915, Tatuapé, São Paulo. Também realizamos atendimentos com hora marcada para o jogo de búzios. Entre em contato conosco pelo e-mail centrodeumbanda@live.com. No ar, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos no ar aí com o nosso segundo programa Raízes da Umbanda. E nesse momento, antes de mais nada, eu gostaria de estar agradecendo ao Lorum, às 7 linhas de Umbanda, a todas as linhas de trabalho e aos patronos do nosso terreiro, pela oportunidade que está nos concedendo mais uma vez, de estarmos no ar, de estarmos aqui reunidos com vocês, para passar a dividir um pouco do conhecimento que eles mesmos enviaram para a gente. Queria agradecer também as curtidas que eu tive na página do nosso terreiro, as perguntas que foram enviadas pelo e-mail. Fiquei até surpreso porque um irmão nosso da Austrália encaminhou uma pergunta por e-mail, fazendo algumas perguntas de como conduzir um trabalho na Umbanda, conduzir um curso, né, de Umbanda na Austrália, e a gente respondeu, interagiu bastante. Gostaria de agradecer também ao irmão de lá de Rio Grande, lá do Rio Grande do Sul, que interagiu bastante também, trocamos bastante e-mails aí referente às questões da Umbanda, sugeriu alguns temas a serem abordados. Enfim, gostei muito do resultado disso, o pessoal interagindo bastante, e eu tenho só a agradecer. Bom, nós tínhamos falado no programa anterior que a nossa conduta, a forma da gente trabalhar, era de escutar vocês, de ter uma interação através de sugestões de assuntos para serem abordados semanalmente. E com esses e-mails que eu tive durante a semana, um tema foi bastante solicitado. E então nós decidimos falar hoje sobre as ervas na Umbanda, né? Tanto a questão ritualística, também na parte medicinal, enfim. A gente abordar de uma forma superficial, porém com um conteúdo onde eu entendo que nós vamos poder contribuir para muitas das pessoas, desde aquelas que são médios de terreiros de Umbanda, como também assistentes que escutam de um guia, eventualmente, que precisa tomar um banho de alguma erva, que precisa manusear alguma erva, né? E aí a pessoa, por falta de experiência, tem dúvidas, esquece de perguntar, ou chega na hora de fazer, paira aquela dúvida na cabeça, e aí? Como fazer, né? Então a ideia de hoje é da gente abordar. Eu não vou falar qual erva de orixá, qual é o banho que você tem que tomar para aquilo, para isso ou para aquilo outro. A ideia é da gente passar para vocês de que quando se manuseia uma erva, nós estamos entrando no sagrado. Então, eu estou manuseando alguma coisa sagrada, uma coisa vinda de Olorum, uma coisa vinda dos orixás, das divindades de Deus, e em função disso, eu preciso ter um respeito para isso, tá certo? Então, antes de começar o assunto ervas, eu gostaria de
pedir aos meus irmãos e às minhas irmãs que possam interagir para a semana que vem, mandando as suas sugestões e também mandando as suas perguntas para esse programa. Porque, lembrando, os 40 minutos finais, nós abrimos para perguntas e respostas ao vivo e não precisa ser necessariamente do tema do dia. No caso, hoje, sobre ervas. Se quiser fazer qualquer outra pergunta de qualquer outro tema dentro da Umbanda, nós estaremos aqui ao vivo até às 11 da noite respondendo essas perguntas. Então, os canais de comunicação são o e-mail, que é o centrodeumbanda@live.com. O live, lembrando, é o antigo Hotmail, o LIVE. A nossa página do Face, Tenda de Caridade Pai João e Caboclo Sete Pedreiras. E o nosso Skype, Pai João Sete Pedreiras. Essas 3 formas de contato conosco podem mandar as suas perguntas e a gente vai interagindo, e também as sugestões, tá certo? Eu tenho também mais um recado para dizer que na metade de novembro nós estaremos iniciando o nosso curso de Umbanda, né? Falando para pessoas que não frequentam a Umbanda, pessoas que já frequentam a Umbanda independente de terreiro. A ideia desse curso é de passarmos a informação de que a espiritualidade nos passou e repartir, compartilhar com vocês para que podemos trocar até ideias, né, de como é feito no seu terreiro. Eu posso passar a informação de como é feito no nosso terreiro, na Tenda de Caridade Pai João de Aruanda e o Caboclo Sete Pedreiras. Enfim, vai ser um bate-papo, né, onde o intuito é de trocarmos informações e até mesmo entre os irmãos da assistência, né, para ver para se chegar num denominador comum, tá certo? Então, vocês podem, quem tiver um interesse, pode mandar o seu e-mail para o centrodeumbanda@live.com para fazer a sua reserva, são vagas limitadas, tá certo? Ou mandar um recado na página do Face também, nós entraremos em contato. É Tenda de Caridade Pai João e Caboclo Sete Pedreiras, tá certo, meus irmãos, minhas irmãs? Bom, entrando no nosso tema de hoje, como eu disse, o objetivo não é de passar para vocês uma lista de ervas pertencentes a determinado orixás, as ervas de Xangô, as ervas de Oxum, as ervas de Obaloaê, as ervas de Yansan. Não. Não é passar nenhuma receita de banho de prosperidade, de banho de descarrego, de banho para qualquer outros fins. Eu entendo que, primeiro, a gente precisa ter o conhecimento de como manusear essas ervas, né? Da gente, como devemos preparar um banho de ervas. Quais os tipos de banhos que existem, né? Para que serve e em que situação pode se utilizar uma erva? Será que todo mundo pode tomar um banho de erva? Será que todo mundo pode tomar qualquer banho de erva? Será que todo mundo pode tomar uma erva na cabeça até os pés? Porque tem guia que fala que é da cabeça até os pés, do pescoço até os pés. Tudo isso a gente gostaria de estar abordando. É claro que o nosso tempo é limitado, mesmo porque tem a segunda parte do programa, que é a resposta dessas perguntas. Mas eu entendo que, nesse pouco tempo, temos informações bastante preciosas a passar, tá certo? Então, primeira questão, como nós devemos fazer o preparo de um banho de ervas? Você vai para a feira, você vai nos mercadões, você vai, enfim, adquirir essas ervas e já vai colocar no seu recipiente e vai já macerar e já vai jogar ela na sua cabeça e pronto, acabei de tomar meu banho de ervas, estou indo para o terreiro. Na nossa ótica, e pelo que a espiritualidade passou, é um algo mais, né?
A gente tem o processo de escolha da erva, da compra da erva, de levar essa erva para nossa residência. Primeiramente, fazer a limpeza dela de eventuais resíduos que possam ter nela, de poeira, enfim, né? E colocar elas naquele recipiente. E esse recipiente, vale fazer observações para vocês, ele não deve ser aquela bacia que a mãe da gente, que a irmã da gente, a mãe da gente, usa para lavar roupa, né? Mesmo porque quando o sabão em pó, a parte química, tem os resíduos dentro, ficam os resíduos dentro daquela bacia, e isso vai influenciar no resultado desse banho de ervas. Então, irmãos e irmãs, eu sugiro que toda e qualquer preparação para um banho de ervas seja feito exclusivamente por uma vasilha, pode ser até mesmo de plástico, porém, seja com fins objetivando sempre a colocação dessas ervas nesse recipiente. Outro passo, quando você for manusear essas ervas, você vai lavar suas mãos com sabonete, enfim, e já vai logo tocar nas ervas. Eu sugiro que não. Né? O interessante da gente colocar uma essência de alfazema, até mesmo aquelas alfazemas que vendem em loja de umbanda, naqueles frascos, né? Dá uma lavada na mão, passa a alfazema, esfrega. Aí sim você já vai estar começando a entrar num ambiente favorável a você manusear aquelas ervas. Feito isso, acende uma vela palito, oferece as 7 linhas de umbanda, oferece ao seu orixá, o seu orixá de frente, o seu ajuntó. Se a pessoa não conhece o orixá, ofereça a Olorum, ofereça a Deus e peça para que ele a envolva com a força dos seus mistérios, trazendo o seu axé para aquele momento, e você firma essa vela na frente desse recipiente. O objetivo dessa vela são 2. Um é de você entrar em contato na vibração de orixá, de Deus, e também de você utilizar o elemento fogo para você fazer a consagração dessas ervas. Tá certo? Então, posto isso, eu vou estar colocando uma erva, 3, 4, 5, eu não sei quantas que o guia passou, mas eu vou estar colocando ela e vou estar regando essas ervas quando elas estão frescas, né, diga-se de passagem, eu vou estar colocando uma água mineral, e vou estar macerando essas ervas até ficar o caldo verde. Se eu tiver a necessidade de potencializar essas ervas, de potencializar o meu banho, eu posso estar utilizando a água da natureza, uma água de cachoeira, uma água de chuva, uma água de mar, uma água de poço, e estar fazendo a consagração dessas ervas com essa água. Então, meus irmãos, minhas irmãs, nessa situação de preparo, eu peço para que vocês avaliem e que vocês tenham sempre na mente de vocês que nós estamos falando do sagrado, nós estamos entrando no sagrado. E para isso, nós entendemos que todo respeito é bom demais. O que eu posso fazer com as ervas? As ervas, ela serve para banho, ela serve para defumação, ela serve para a parte medicinal e também serve para os guias.
Quantas e quantas vezes nós fomos num terreiro de Umbanda, nós passamos com um guia, e o guia risca o ponto, acende as velas e coloca o elemento erva naquele ponto. Quantas e quantas vezes nós já não fomos num terreiro de Umbanda, onde um caboclo utiliza uma espada de São Jorge, ou duas espadas de São Jorge, espada de Ogum, e nos envolve no nosso corpo, ou simplesmente deixa no ponto que ele riscou, ele está se utilizando daquele elemento para estar se utilizando daquele elemento em benefício daquela pessoa que está naquele ponto. Então, meus irmãos e minhas irmãs, as ervas, elas são fundamentais e complementam os nossos trabalhos dentro da Umbanda. Se nós, encarnados, temos a necessidade de tomar esse banho para descarrego, para inúmeras situações, os guias também utilizam-se disso. E através dos conhecimentos deles, eles sabem 100% o ponto onde eles querem tocar, utilizando aquelas ervas conosco, tá certo? Uma outra questão. Para que servem os banhos de ervas, né? Muita gente fala para isso, para aquilo, mas nós entendemos que eles têm 5 funções que esses banhos servem. Seria o quê? A parte de limpar eventuais energias negativas, né? Limpar as pessoas de influências negativas. Eu posso muito bem utilizar uma erva para fazer o que a gente chama de bate-folha numa casa, né? Então, se você vai fazer um descarrego numa casa, vai fazer um trabalho numa casa, você pode se utilizar de uma erva específica, né, para fazer um trabalho de limpeza daquele local. E para as pessoas, para nós encarnados, a mesma função, o banho de retirar as influências negativas de nós. As ervas também têm a função de reequilíbrio, aumentar a capacidade receptiva do aparelho mediúnico, ou seja, se eu estou indo para a minha gira, se eu estou indo para o meu terreiro, se eu estou indo cumprir o meu papel de médium, eu vou tomar o meu banho de ervas antes de ir para o terreiro. E desobstruir os chakras, tá certo? Então, essas são as principais funções das ervas. Quais os tipos de ervas? Nós temos as ervas frescas, como eu disse no começo, nós temos as ervas secas e também nós temos as raízes, que estão contidas no critério ervas, tá certo? Então, como é que eu preparo um banho de ervas frescas? Eu vou estar macerando elas na água fria, vou acendendo a minha vela, para depois eu jogar no meu corpo, na minha coroa, na minha cabeça, enfim, conforme a orientação do guia. E se as ervas forem secas, como nós vamos fazer? As ervas sendo secas, nós vamos fazer primeiro uma ativação dessas ervas. Então eu sugiro para que os irmãos e irmãs tenham em seus terreiros ou nas suas casas um pilão de pequeno porte, onde eu vou estar concentrando essas ervas secas e vou bater com elas, pedindo para que elas se ativem. Se essas ervas estão secas, as energias estão paradas. Então, o que eu vou pedir? Eu vou colocá-las num pilão e vou bater essas ervas, evocando a Deus, evocando as 7 linhas de Umbanda, evocando o meu orixá de frente, o meu ajuntó, para que as forças paradas nessas ervas secas
se ativem e que eu possa me utilizar das forças energéticas delas para conquistar aquilo que me foi passado, daquela dependência que eu estou tendo naquele momento. Feito isso, coloca essas ervas num recipiente, volto a dizer, numa panela, mas não a panela que a mãe faz o feijão. É a panela de uso exclusivo para essas ervas, onde você vai esperar a água ferver com as ervas lá dentro. Começou a iniciar a borbulhação da água, desliga o fogo, tampa essa panela e espera uns 15, 20 minutos e deixa curtir essas ervas nessa água que está tampada com a panela, com a tampa. Feito isso, coloca no recipiente e espera a vela pelo menos ficar meia hora, 40 minutos acesa. O ideal seria essa vela terminar. E aí sim você tomar o seu banho. Mas, por uma falta de tempo, enfim, espera ela pelo menos chegar até a metade dela, queimar metade, para você tomar o seu banho. Faça uma observação nos dois casos. Quando você acaba de fazer a sua maceração, quando você acaba de fazer os seus pedidos, de você fazer sua evocação, cubra esse recipiente com um pano branco. Pode ser um pano parecido com nossos panos de pescoço, e deixe ficar descansando lá. Se você tiver raízes no seu banho, você também pode ou deve estar fazendo a ativação dessa raiz e também colocando numa panela com água, esperando a sua fervura. Tá certo, meus irmãos e minhas irmãs? E em qual momento eu devo tomar um banho de coroa até os pés, um banho do pescoço até os pés? Eu diria para vocês que 95% das vezes é possível ou é permitido se tomar um banho de ervas na coroa. Por que eu digo isso? Todas as vezes que nós defumamos, os irmãos e as irmãs devem concordar com o que eu vou falar. Na defumação do terreiro, na abertura da engira, aquela fumaça que sobe, necessariamente ela nos envolve. E ela nos envolve da coroa até os pés. Ou a fumaça sobe, se o dirigente da casa coloca o incensário, coloca o turíbulo para baixo, a fumaça sobe e envolve a nossa coroa. Então, aquelas ervas, que é a fumaça, ela envolve a coroa. Então, a nossa coroa está envolvida com aquela determinada erva. Então, eu pergunto aos meus irmãos e irmãs, aonde eu não posso tomar o banho de ervas na coroa? Porque tem muito mito na coisa, né? Porque dizem que vai incorporar, que dizem que não pode, enfim. Então, eu quero fazer uma observação nesse sentido. E os outros 5% em que não se pode, eu entendo que o guia faz a observação porque ele vê alguma situação desfavorável naquela pessoa de estar tomando posse daquela vibração, daquela erva, por algum motivo, e eu não sei qual, mas o guia sabe, de não molhar a coroa com aquela erva por N motivos, ou por causa de um orixá, ou por causa, enfim, não quero aqui levantar hipóteses. Mas o importante nessa conversa é que nós consideramos que 95% dos casos é permitido ou é possível se molhar a coroa com um banho de ervas, salvo exceções de guias espirituais. Tá certo? Quem pode tomar os banhos de ervas? Será que
que somente os médiuns podem tomar esses banhos de ervas? Claro que não. Todos nós podemos tomar esse banho de ervas, seja médium de um terreiro, seja assistência, seja a pessoa que foi a primeira vez num terreiro de Umbanda e um guia fala, filho, um caboclo fala, filho, você precisa fazer um banho assim, assim, assim. Então, irmãos e irmãs, nós entendemos que toda e qualquer pessoa pode e deve tomar esse banho, o banho de ervas. Porque quem de nós está livre de energias negativas? Das influências negativas no nosso dia a dia? Quem de nós? Dos nossos pensamentos, dos maus pensamentos, das nossas más palavras, dos nossos maus sentimentos. Tudo isso é a energia negativa da espiritualidade inferior que nos envolve e que nós precisamos nos libertar disso. Então, meus irmãos e minhas irmãs, o nosso tema hoje, nessa primeira parte do programa, está se esgotando. Teria muitas outras coisas para falar, mas eu preciso abrir a segunda parte do programa com as perguntas e respostas, porque chegaram aqui muitas delas pelo e-mail e também pelo nosso Facebook, pela página do Facebook, e em respeito a esses irmãos que estão mandando as perguntas e como foi combinado, eu queria parar nesse momento para estar respondendo essas perguntas. E peço, para quem tiver curiosidade, para quem quiser fazer qualquer outra pergunta, referente a qualquer tema dentro da nossa amada Umbanda, estou à disposição ao vivo aqui. Os canais de comunicação conosco o e-mail centrodeumbanda@live.com, o live é LIVE, a nossa página do Face é a Tenda de Caridade Pai João e Caboclo Sete Pedreiras, e tem o nosso Skype também, que é o Pai João Sete Pedreiras, tá certo? Então, temos aqui a primeira pergunta, que é do nosso irmão Binho Tadashi. Boa noite, irmão Marcos, moro no Japão, passando para parabenizar toda a rádio e agradecer por mais essa nova programação, sempre acompanhando e aprendendo muito. Um grande abraço. Eu que lhe agradeço, meu irmão Binho, por você tão longe aí no Japão, prestigiando aqui o nosso trabalho, a nossa Umbanda. Muito axé para você aí na sua caminhada, certo? O Leandro Ferreira. Olá, boa noite, parabéns pelo programa. Gostaria de saber se tem ervas definidas para o banho de 7 ervas. Irmão, com relação a essa pergunta, assim, quando se fala num banho de 7 ervas, não está estipulado que é aquela determinada erva, que é um alecrim, uma arruda, uma guiné, não. Normalmente, num terreiro de Umbanda, quando quando um banho é receitado pelo um guia, ele vai te falar, olha, você precisa tomar um banho de ou uma erva, ou 3 ervas, ou 5 ervas, ou 7 ervas, ou 14 ervas, ou 21 ervas, e ele vai te passar as ervas que têm que estar contidas nesse determinado banho. Por quê? Cada erva tem a sua especificação. Cada erva serve para um determinado, atua num determinado chakra, num determinado campo vibratório nosso, que por qualquer motivo está carente. Então, melhor do que um guia espiritual não há para identificar essa carência e passar para nós, eu digo para
o médio para assistência, ou para o consulente que está na frente daquele preto velho, daquele caboclo, daquele Exu, daquela pombagira, de receber essa informação e fazer o seu banho. Tá certo? Então, respondendo a sua pergunta objetivamente, essas ervas não estão definidas. Por quê? Até mesmo um título de curiosidade, nós temos a possibilidade de estar fazendo uma composição de ervas, por exemplo, para defumação. Na tenda de caridade Pai João de Aruanda e Caboclo Sete Pedreiras, quando nós fazemos um trabalho, uma entrega, em que é permitido fazer no terreiro para um determinado orixá, nós fazemos a defumação pertinente àquele orixá. Então, nós utilizamos as ervas que nós entendemos, passado pela espiritualidade, pertencentes àquele orixá para potencializar aquela entrega. Ou seja, se nós vamos oferecer para fazer uma entrega para Xangô, fazendo, por exemplo, um quiabo com mel, fazendo a oferenda da planta, fazendo a oferência da cerveja, enfim, toda a parte ritualística, ela tem que ser complementada com a defumação daquele determinado orixá para potencializar o seu trabalho. Eu digo potencializar, não tem nada a ver com aquela coisa que fala, será que o orixá aceitou? Porque não foi feita uma defumação com as ervas dele. Não, é apenas para potencializar aquela entrega que está sendo feita. O que eu quero dizer claro que o bom senso tem que sempre imperar, né? Você não vai fazer, por exemplo, numa entrega de Xangô, fazer a composição das ervas e fazer colocar uma composição de ervas de Exu, por exemplo, né, para uma entrega de Xangô. Então, é importante salientar que existem as ervas genéricas? Existem, mas também existem as ervas que podem ser utilizadas por um determinado orixá para potencializar o seu trabalho. Tá certo, meu irmão? Um abraço para você e muito axé. Se não fui claro, irmão, por favor, pode me responder pelo Face ou pelo e-mail que a gente fala melhor sobre isso, tá certo? Tenho a pergunta da Nanda Santos. Estou visitando alguns terreiros, pois quero encontrar algum que eu encontre esclarecimentos para dar continuidade ao desenvolvimento da minha mediunidade. Corro o risco de ficar levando o carrego desses terreiros que visito, já que não estou pondo minhas entidades para descarregar? A segunda dúvida. Vi um pai da casa que levava a gira incorporar. Ok. A segunda dúvida vi um pai da casa que levava a gira incorporar de sapatos. É comum? Irmã, agradeço a sua pergunta. Então, vamos por partes. Pelo que eu entendi, você está em desenvolvimento e você está buscando uma casa para estar dando continuidade a esse desenvolvimento, enfim, ser uma médium dessa casa. Você pergunta se corre o risco de ficar levando o carrego desses terreiros que visito, já que não estou pondo minhas entidades para descarregar. Bom, não é aconselhável, irmã, você ficar indo de terreiro em terreiro, tá passeando na rua, viu uma placa, eu vou nesse terreiro para conhecer, ou, enfim, o ideal seria que você tivesse alguma indicação de alguém, tá certo? E não sendo possível isso, eu sugiro para que você, inicialmente, vá a esse terreiro numa gira de Exu, tá certo? Por que na gira de Exu? Porque na gira de Exu,
é onde tudo acontece. Normalmente, em situações problemáticas, sempre na gira de Exu é que acontece as piores coisas. E você tem como avaliar, né, essa casa. Segunda situação. É interessante, irmã, você tentar conversar, não depois da gira, ou no dia de gira, mas pelo menos você visitar o terreiro em primeiro lugar, para pegar o nome do dirigente ou da dirigente e ter uma conversa com ele ou com ela de como são os trabalhos naquela casa, para ver se você se identifica com aquilo. Entende? O dirigente ele vai te falar, olha, nós trabalhamos aqui assim, 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 nós consideramos isso, 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 enfim. Um bate-papo de meia hora, você já vai começar a identificar, já que você, pelo que eu estou entendendo, você já é uma médium de incorporação, você já começa a identificar aquela casa. Você não precisa ficar efetivamente no trabalho para você ver se aquela casa é boa ou não, ou se vai te aceitar. Enfim, as coisas elas vão acontecendo. Os teus guias eles vão estar te dando direcionamento para a casa onde você, onde eles onde criar aquela sinergia entre eles e aquela casa espiritual que você está visitando, tá certo? Vale ressaltar também, veja se a casa possui alguma forma de estudo, né? Porque se a casa tiver e você puder visitar para uma ou duas ou três aulas, de você entender a situação do conhecimento daquela casa, do que é passado, você tem como avaliar. Sendo objetivo, não estou pondo minhas entidades para descarregar. Você está preocupado em ir a essas giras e pegar algum carrego, alguma coisa, e você não ter como se descarregar porque você não está trabalhando com as suas entidades, né? Irmã, assim, existem situações onde uma casa, a tenda de Pai João de Aruanda e Caboclo Sete Pedreiras também tem esse problema, que é questões de demanda da espiritualidade do sétimo nível, né? Então, existe essa possibilidade, sim, de você poder pegar algum carrego, alguma coisa, se você tiver com a tua mente fraca, não tiver em sintonia com a tua espiritualidade, com teus guias. Entende? Por quê? Porque se você pode tá dentro lá do terreiro, você está como assistente, você passa na consulta com o guia te dá um passe, o guia, enfim. Se tiver algum trabalho naquele momento em que você já saiu da sua consulta e permanece na assistência, e você tem algum envolvimento, e se acontecer, por exemplo, de um médium fazer um trabalho de transporte e você se envolver com aquela energia daquele médium, existe sim a possibilidade de você pegar aquela carga vibratória daquele quiumbo, daquele egum e ficar contigo, se você se envolver mentalmente com aquela entidade. Tá certo? A sua segunda dúvida é que você foi numa casa e viu que o pai de santo, ele tocou a gira e incorporou de sapatos. Assim, minha irmã, eu vou falar pela tenda de caridade Pai João e Caboclo Sete Pedreiras. Na nossa casa, nós trabalhamos descalço. Isso por uma questão de fundamento. Qual é o fundamento? O fundamento de se trabalhar descalço é de que toda e eventual energia negativa, ela passa por nós médiuns, e ela é disseminada no chão do terreiro.
Se você... Aí entra a questão de fundamento, tá? Para nós, o que nós consideramos como fundamento. Se você está trabalhando com sapato, se você está trabalhando de tênis, se você está trabalhando com algo isolante, que no caso a borracha é um isolante, pode sim comprometer a sua limpeza espiritual dentro da gira em que você está. Entende? Então, mais uma vez, nós utilizamos os fundamentos que a espiritualidade nos passa. É comum nós irmos em algum terreiro de Umbanda e todos incorporam de tênis ou de sapato, é comum. Mas eu não estou dizendo nem que é certo e nem que é errado. Simplesmente nós estamos seguindo os fundamentos da nossa casa espiritual, onde o caboclo, especificamente o caboclo Sete Pedreiras, passou essa informação para nós, tá certo? Então, dentro lá da nossa casa espiritual, melhor, da nossa não, da deles, o que eles falam é lei, tá certo? Espero que eu tenha respondido a sua pergunta. E, caso não, nós estamos aí abertos aí a você estar me respondendo, a me perguntando novamente. Um axé para você. E se houver interesse, e se você estiver em São Paulo, eu faço uma observação. A tenda de Caridade Pai João de Aruanda e Caboclo Sete Pedreiras se encontra no Tatuapé, bem próximo da Praça Silvio Romero, na Rua Bom Sucesso, 915. Nós temos os nossos trabalhos espirituais, consultas individuais e caritativas, toda sexta-feira, sendo que na primeira sexta-feira do mês é a gira dos senhores Exus e das senhoras Pombagiras, e nessa sexta-feira terá gira de caboclo. Então, a irmã, se tiver a vontade de conhecer o nosso trabalho, será um prazer recebê-la lá, tá certo? Eu só peço para que chegue em torno aí de umas 8h15, 8h10, para pegar a senha, porque nós começamos os nossos trabalhos às 8h30, e a partir das 8h30 ninguém mais entra na casa, seja médium, seja assistente, por mais uma determinação dos nossos guias espirituais. Tá certo, minha irmã? Axé para você e boa sorte aí na sua caminhada. Nós temos a pergunta do Alisson Vander. Boa noite. Não trabalho em nenhuma casa, porém gostaria de saber como posso estar mais afinado com meus mentores. Olha, Alisson, me gera uma dúvida de responder a sua pergunta, porque, assim, eu não sei, você não comenta aqui se você já é desenvolvido, se você não é, você apenas fala que não trabalha em nenhuma casa. Mas eu vou te responder fazendo as duas considerações. Se você já foi um médium desenvolvido, se você já é um médium de incorporação, já tem conhecimento dos seus guias, já sabe quem é seu guia de frente, já sabe de quem é o seu guia-chefe, fica mais fácil para você, né? Porque você vai evocar mentalmente, você vai conversar com o seu guia, direcionando para aquele nome que ele te deu. Seja, o que eu quero dizer se você recebe o caboclo Pena Branca, você já vai ter a possibilidade de mentalizar a imagem dele, ou a forma que ele incorpora, as vibrações dele, e você vai começar mentalmente criar um vínculo maior com ele, tá certo? Tendo conhecimento de quem ele é. Então, você hoje não tem a sua casa, você não tem uma casa para trabalho, mas considerando que você é médium, você não, isso não justifica. Você pode, sim, dessa maneira que eu mencionei para você anteriormente, criar ou estreitar o relacionamento com os seus guias, seja Exu, seja Pombagira, seja Caboclo, Preto Velho, Baiano, Marinheiro, seja lá
qual for, né? Então, como é que você vai estar fazendo isso? Você vai estar conversando mentalmente, você vai estar fazendo as suas preces, você vai pedir para que ele te envolva na força dos mistérios dele, na força, no axé dele, para que você possa resolver aquele problema determinado, ou para que ele te descarregue, enfim, você pode sim criar esse vínculo com esse teu guia. Agora, se você não tiver conhecimento de quem nome, qual o teu guia chefe, qual o teu guia de frente, você pode mentalmente evocar o seu guia de cabeça, e eu não estou falando em orixá, eu estou falando do seu guia chefe, o seu guia de frente. Porque o seu guia de frente, ele é o, vamos dizer, ele é o responsável pelo teu caminhar espiritual e por todos os outros guias que você tem. Então, o que eu quero dizer é assim, vou ilustrar. Se você tem um guia de frente, um guia-chefe, que é um preto velho, e você não sabe o nome dele, você vai evocá-lo e falar, meu preto velho, eu peço a tua licença para entrar na tua presença nesse momento e vos pedir. E aí você faça os seus pedidos para que ele te envolva, para que ele entregue o axé dele para você. E se houver a necessidade de você pedir para que ele te auxilie, que ele te desenvolva espiritualmente, você também pode pedir. Você pode pedir para que ele te direcione, seja você conhecendo o seu guia ou não, para que ele te direcione a uma casa, para que você possa para que você possa fazer o seu trabalho na Umbanda de caridade. Né, de você se tornar um médium de Umbanda, de você se tornar um médium de uma casa para a prática da caridade. Entende? Então, meu irmão Alisson, espero ter respondido a sua pergunta e caso tenha ficado alguma dúvida, eu peço para que você mande um outro e-mail para nós ou passe pelo Facebook, na nossa página, para que eu possa te explicar melhor. Tá certo? Então, chegou mais um e-mail aqui, do Claudomiro Alonso. Gostaria de saber o que fazer quando uma pessoa não para de beber por causa de influência de entidades de esquerda, como Exu e Pombagira. Preciso desta orientação. Meu irmão, Claudomiro, assim, uma pessoa ela não bebe por influência de uma entidade da esquerda, como você está falando, Exu e Pombagira. O que eu quero te dizer é assim, da mesma maneira que existe a necessidade das ervas serem consagradas e entrarem nos sagrados, quando um guia utiliza-se de uma bebida alcoólica, ou que até mesmo seja um café, através de um preto velho, isso é colocado no sagrado. Um Exu, uma Pombagira, ele não precisa de numa gira, secar uma garrafa de pinga. A Pombagira não precisa tomar 3 garrafas de champanhe. Não precisa fumar um maço de cigarro. O que precisa, meu irmão, é de que o médium tenha o conhecimento de que aquele ato está sendo feito por ele. Sendo bastante objetivo e verdadeiro. Por quê? Porque, volto a dizer, o Exu, mesmo em se falando de Exu e Pombagira, eu tenho o meu conceito do que é Exu e do que é Pombagira, mas, utilizando-se o conceito de que Exu é o lado esquerdo, é o lado negro, é o lado das coisas ruins, eu posso afirmar para você, meu irmão,
Se tem uma pessoa que tem um problema de bebida, não é por causa do Exu e da pombagira dessa pessoa. Pode ser um quiumba? Pode. Pode ser um egum? Pode. Pode ser um problema de demanda? Pode. Então, eu sugiro que seja feito um exame de consciência, ou até mesmo se você estiver passando por esse problema, da gente estar conversando, até o e-mail que você me mandou é direto comigo, a gente pode estar conversando melhor sobre esse assunto. Se for uma pessoa que você conhece, seria interessante você conversar com essa pessoa e entender o que está acontecendo, porque é a mesma coisa a gente falar assim, uma pessoa diabética, só porque é festa de São Cosme e São Damião, festa dos herês, ela pode comer doce à vontade. Gente, não tem nada a ver. Quando o herê vem, ele está utilizando aquilo como elemento para ele. Então, ele não precisa tomar 10 latas de leite condensado, ele não precisa tomar 4 litros de refrigerante. Ele não precisa colocar 30 balas na boca porque ele é uma criança. Então, falta conhecimento, falta discernimento, e eu não concordo com essa posição de que Exu e Pombagira sejam influenciadores de uma pessoa para tomar bebida alcoólica. Tá certo, meu irmão? Eu agradeço a sua pergunta e me coloco à sua disposição para caso você precisar de alguma outra informação. A última pergunta aqui. Boa noite, sou o Wagner de Curitiba. Axé, meu irmão. Gostaria de saber se com a evolução espiritual do guia, ele pode largar o auxílio do cigarro e da bebida, optando pelo copo com água. Ou qual a medida do guia tomar, pois tem médium que parece que vai para o terreiro achando que é bar. Obrigado pela atenção, axé a todos. Meu irmão, isso foi o que a gente respondeu agora, tá certo? Para que vocês tenham uma noção, eu vou exemplificar um fato que ocorreu na tenda de caridade Pai João e Caboclo Sete Pedreiras. Os guias, num determinado dia, e isso foi instrução do Preto Velho, que é o chefe da casa, em que todas as incorporações que ocorressem na casa, a partir daquele dia, e olha que isso faz alguns bons anos, dificilmente os guias iriam tomar, seja bebida alcoólica, seja água, seja até o próprio café do Preto Velho. O que acontece eles se utilizam, eles põem no copo, eles põem, seja numa quartinha, seja num copo, seja numa taça, eles se utilizam daquele elemento, daquela bebida, seja ela qual for, com álcool ou sem álcool, e se utilizam daquele elemento para fazer o seu trabalho no astral, sem fazer a ingestão a ingestão no médium, né? No médium ou na matéria de que existe aquela incorporação. Então, se houver a necessidade, por exemplo, de um Exu tomar o marafo dele, é um dedo, é um gole, para que ele possa fazer aquele trabalho dele, porque ele, veja bem, não é proibido, mas por alguma situação da espiritualidade, eles passaram essa informação de que não há necessidade mais da ingestão da bebida. E para um Preto Velho abrir mão do café dele, né, então vamos levar em consideração. Então, o que acontece? O guia ele se utiliza daqueles elementos naturais da bebida, seja por exemplo, da cana, né, do marafo, ele vai se utilizar da energia da cana para estar fazendo aquele trabalho
que ele entende que é necessário. E para isso ele não precisa tomar uma garrafa inteira de Marafa. Ele pode sim tomar um gole e fazer e acontecer o trabalho da melhor maneira possível. Tá certo, meu irmão? Eu agradeço muito a sua pergunta. Conheço Curitiba, uma capital maravilhosa. Um axé para você aí e sucesso aí na sua caminhada na Umbanda. E estando em São Paulo, venha conhecer a nossa casa. As portas estão abertas. Muito axé. Bom, irmãos e irmãs, nós estamos chegando aí ao final de mais um programa do Raízes da Umbanda. Eu quero agradecer a todos aqueles que curtiram a nossa página no Face, na Tenda de Caridade Pai João e Caboclo Sete Pedreiras, pelas perguntas que foram enviadas pelo e-mail, para o centrodeumbanda@live.com, e também aqui pelo nosso Skype, no Pai João Sete Pedreiras. Quero só relembrá-los que na sexta-feira próxima nós teremos a nossa gira com caboclos, com caboclas, né, na força dos caboclos e das caboclas, a partir das 8h30. Quem tiver interesse de conhecer o nosso trabalho, chega em torno de umas 8h10, 8h15 para a distribuição de senhas, tá certo? Eu agradeço muito as perguntas enviadas, agradeço muito a audiência do programa, agradeço a Olorum, agradeço as 7 linhas de Umbanda, agradeço a todas as linhas de trabalho e agradeço também, principalmente aos patronos da nossa casa espiritual, pela permissão que nos concederam e pela bênção derramada nesse tempo que ficamos juntos, tá certo? Eu agradeço muito, axé a todos, uma ótima semana e mandem as suas perguntas no decorrer, mandem as suas sugestões durante a semana, para que na semana que vem a gente tenha um novo assunto no começo do programa, para que a gente aborde um novo assunto. Se tiver necessidade de alguém querer mais saber sobre ervas, manda também a sugestão, a gente pega mais 20 minutos, meia hora do programa da semana que vem e conversa mais sobre as questões das ervas, tá certo? Eu agradeço mais uma vez, muito axé a todos, uma ótima semana. Você ouviu pela Rádio Toques de Aruanda, programa Raízes da Umbanda, com o sacerdote Marco Facas. Oferecimento: Tenda de Caridade Espiritual Pai João de Aruanda e Caboclo Sete Pedreiras. Atendimento gratuito toda sexta-feira, a partir das 8h da noite, na Rua Bom Sucesso 915, Tatuapé, São Paulo. Também realizamos atendimentos com hora marcada para o jogo de búzios. Entre em contato conosco pelo e-mail centrodeumbanda@live.com.